Graças a Deus, né, nós estamos chegando ao final de mais um ano. O Senhor tem nos dado o privilégio, né? O ano tem 52 semanas. Nós entramos na 48ª semana do ano. Normalmente, nessa época, né, nós começamos a verificar tudo o que aconteceu, né, durante o ano. Começamos a ser gratos, a agradecer a Deus, e também já começamos a pensar nos sonhos do próximo ano, né? E a gente tem falado bastante de gratidão, né? Só que hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porque diz que a repetição traz a retenção. A gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai falando mais, conversando mais. E hoje, essa noite, a gente vai conversar um pouquinho sobre o poder da gratidão, os benefícios de agradecer a Deus. E nós sabemos que a gratidão, ela é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador, pois nos leva a reconhecer e a valorizar o que é bom. Ela nos leva a identificar as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximos a nós. Apesar de a maioria saber que a ação de graça é uma boa prática, muitas vezes nós não valorizamos o poder da gratidão. E não sabemos por que agradecer é tão importante. A ciência já comprovou que a gratidão para a nossa saúde física e mental, ela é extremamente importante. Porque a gratidão, ela é capaz de aumentar, induzir o aumento da produção de 2 hormônios que estão diretamente ligados à felicidade, ao bem-estar, que é a dopamina e a serotonina. Então, irmãos, a gente não é grato porque é feliz. A gente é feliz porque a gente é grato. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história para a gente relacionar com o sentido, o significado da palavra gratidão. Essa história, ela roda a internet e ela é supostamente um fato real. E ela conta a história de um judeu americano, um empresário, um grande empresário judeu-americano, que em um determinado tempo, ele precisou passar 2 semanas trabalhando em Israel. E ele foi para Israel, prestou as 2 semanas do trabalho dele no escritório da empresa em Israel, e faltava poucos dias para ele retornar para Nova York. E, num dos últimos dias, ele aceitou o convite, a indicação de algumas pessoas para ir almoçar em um determinado restaurante. E ele chegou no restaurante, só que ele era aquele empresário bem workaholic, né? Ele era o primeiro a chegar ao escritório, quase o último a sair. Almoçar, ele almoçava rapidinho. Então, aquele dia, ele continuava na rotina apressada dele. E ele começou a reclamar, porque quando ele chegou no restaurante, tinha a fila de espera. E ele começou a reclamar: poxa, mas agora não vai dar, eu estou com muita pressa, acho que eu não vou ficar, não vou almoçar, não vou poder experimentar a comida, porque vai demorar demais. E na frente dele tinha um senhor, um idoso. E o senhor começou a ouvir aquilo, pegou e olhou para trás e falou assim: olha, logo vai ser a minha vez, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a minha vez. Você pode ir, pode almoçar, porque você está com pressa. Aí ele ficou todo assim meio envergonhado, né? Mas o senhor falou assim: não, pode ir. Eu sou aposentado, tenho todo o tempo do mundo. Aí ele falou: tudo bem, então eu vou. E ele foi, sentou, almoçou rapidinho, levantou, saiu. Quando ele estava saindo, ele viu que o senhor estava entrando para ocupar a mesa dele. Aí ele
balançou assim, falou assim, obrigada, muito obrigada aí por me ceder a sua vez. E foi embora. Quando ele chegou no escritório, ele começou a ver que todo mundo estava conversando, uma movimentação, e ele perguntou, o que aconteceu? Aí os funcionários falaram, você não ficou sabendo? Você acabou de sair do restaurante, quando você acabou de sair daquele restaurante, um homem-bomba entrou lá e detonou tudo. Aí ele falou assim, aquele senhor, eu preciso saber o que aconteceu, porque eu estou vivo por causa do favor dele, por ele ter me dado a vez dele. Se ele não tivesse me dado a vez, era eu que estava lá. Então eu preciso saber o que aconteceu com ele. E ele procurou nos hospitais até que ele encontrou aquele senhor. Ele tinha ficado bem ferido, mas ele não tinha morrido, ele tinha sobrevivido. E ele tinha ficado com muitas queimaduras. Aí esse empresário falou para o filho desse senhor, falou assim, olha, o tratamento que ele precisar fazer, eu quero pagar, eu quero custear, porque eu estou aqui bem, porque ele ficou lá no meu lugar. Ele me deu o lugar dele e ele sofreu por minha causa. Então eu quero, o que ele precisar fazer, você pode me procurar, porque eu vou pagar. Aí o filho olhou para ele e falou assim, olha, você fica tranquilo, porque aqui em Israel, todas as vítimas de atentado recebem todo o cuidado do governo. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí ele falou assim, não, mas aqui está o meu contato, eu estou voltando para o meu país, qualquer coisa que vocês precisem, vocês me avisem, me liguem. E ele voltou para Nova York, e sempre ele estava ligando para saber como que estava aquele senhor. Passou alguns meses, ele recebeu uma ligação do filho daquele senhor, falando, olha, você falou que você poderia nos ajudar caso a gente precisasse de alguma coisa, e olha, agora meu pai está precisando. O atentado prejudicou a visão dele. E tem uma cirurgia que o melhor lugar para ser feito é aí, em Nova York. Então, se você puder nos ajudar, ele falou, com certeza, pode deixar que eu vou organizar tudo, e vocês vão vir para cá, e o seu pai vai fazer a cirurgia. E ele organizou tudo. E como eu falei, ele era workaholic. Em qualquer lugar que ele estivesse trabalhando, ele chegava às 8 horas no escritório. E naquele dia, naquela sexta-feira, ele pensou assim, eu não vou mandar ninguém buscar eles no aeroporto. Eu vou buscá-los no aeroporto. Então, ele ligou para a secretária e falou, olha, hoje eu vou trabalhar só na parte da tarde, porque agora de manhã eu tenho um compromisso muito importante. Eu tenho alguém muito importante para eu pegar no aeroporto. E ele foi para o aeroporto, encontrou o senhor e o seu filho, né, ficou todo feliz, foi levar os dois para o hotel, e quando ele estava saindo, ele viu toda uma comoção novamente. Quando ele foi perguntar o que tinha acontecido, aquela sexta-feira, era 11 de setembro de 2001, quando aquele avião atingiu as Torres Gêmeas. O escritório daquele empresário ficava no 47º andar da World Trade Center, a primeira torre a desabar. Ele tinha sido salvo novamente por causa do favor daquele senhor. A gratidão, ela é uma emoção que deriva de um favor feito a você. Um sentimento que alguém te fez um favor, e aquilo gera em você um sentimento de gratidão, de agradecer, de constantemente agradecer, e de dar uma resposta, de fazer algo que iguale ou aproxime daquele favor. E aquele empresário tinha sido aquele sentimento de gratidão,
tinham levado a ação, uma ação de gratidão, e aquilo, através daquilo, ele tinha sido salvo novamente do atentado. Isso é gratidão. Mas é fácil ser grato? Para o ser humano, a gratidão é um sentimento fácil? Não é tão fácil ser grato. Porque não é uma via normal. A via normal do homem é pedir, é estar descontente. A gratidão, a gente precisa fazer um esforço. O salmista, aqui no Salmo 103, ele clama para a alma dele: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. 3 vezes ele fala: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Então nós precisamos fazer um esforço, é um exercício permanente, porque o homem tem muita dificuldade em agradecer. Nós temos dificuldade em agradecer porque a gente sempre está olhando para frente, a necessidade. Vocês, como nós somos consumistas, hoje a gente tem uma coisa, você já olha outra coisa e eu quero aquela outra. Quando você consegue aquela outra coisa, aquilo não te satisfaz e você vai, né? Então o homem tem muita dificuldade em agradecer. Nós precisamos fazer como o salmista, sempre lembrar a nossa alma de agradecer. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós vemos que a gratidão, ela é libertadora, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que quem tem um coração grato, agrada a quem? Agrada a Deus, né? O Ney leu em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos dar graça em todas as circunstâncias, porque é nossa vontade? Não, porque é a vontade de Deus para nós. Nós temos sempre que estar lembrando. E a gratidão, ela tem muitos benefícios, como nós vimos, né? Para a nossa vida, não só para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde espiritual. E nós vamos comentar um pouquinho alguns benefícios da gratidão. A gratidão, ela glorifica a Deus. Só isso já é motivo para nós vivermos dando graças a Deus, né? Nossa gratidão glorifica a Deus quando nós exaltamos não os milagres, mas o dono do milagre. A gratidão nos ajuda a perceber que tudo o que temos não vem de nós, mas vem de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando aos romanos, ele disse assim, ó: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, a gratidão é tão libertadora que ela tira o meu coração de um eixo que está voltado para mim e volta para ele. Eu reconheço que tudo vem dele, que tudo é pela graça dele. Através da gratidão, eu cumpro o fim para o qual eu fui criada. A palavra de Deus nos diz que Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Quando eu sou grata, eu estou cumprindo o fim para o qual Deus me criou. A gratidão glorifica a Deus. A gratidão nos ajuda a ver Deus. A gratidão abre os nossos olhos espirituais. Há um ciclo, né? Um belo ciclo em dar graças a Deus. Quanto mais nós agradecemos,
mas nós vemos Ele trabalhar em nós e através de nós. A gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus, o seu cuidado pessoal, o seu tempo precioso. A palavra de Deus diz que Ele tem um tempo para todas as coisas. Quando nós somos gratos, nós aprendemos a ver Deus, a reconhecer o tempo dEle nas nossas vidas. Salomão, em Provérbios 3:6, ele diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, irmãos, às vezes você pensa assim, você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Está difícil, está doendo, e você não está entendendo. Mas Salomão diz assim, naquilo que você não entende, reconheça o Senhor ali. Reconheça que o Senhor estará ali, e Ele fará tudo o que for preciso para o seu bem. Que a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós somos capazes de ver a mão de Deus em todas as nossas circunstâncias, seremos capazes de agradecer por tudo que Ele faz e fará em nós e através de nós. A gratidão glorifica a Deus. A gratidão nos leva a conhecer quem Deus é, quem nós somos e quem Deus é. A gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus. Tessalonicenses diz assim, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente pensa que a vontade de Deus para nós é um plano mítico, místico, quando é só obediência. Que Ele está falando assim, agradeça em todas as circunstâncias, porque essa é a minha vontade. Quando nós obedecemos e agradecemos, nós estamos diretamente na vontade de Deus. A gratidão nos traz paz. Vocês já viram aquela pessoa que você olha assim e fala assim, aquele é grato. Em tudo ele está agradecendo. E de repente aquela pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, às vezes está enfrentando uma doença terminal. Você vê aquela pessoa sofrendo, mas você nunca vê aquela pessoa maldizendo em nada. E às vezes quando você vai falar com aquela pessoa, ela te dá uma palavra de consolo. Por quê? Porque a gratidão, ela nos traz paz. Foi cantado no começo aqui, conta as bênçãos, A gratidão nos ajuda a ver a mão de Deus em todas as nossas circunstâncias. Deus nos diz quando lhe agradecemos, porque Ele nos dá paz sobrenatural. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, nós conhecemos o livro de Filipenses como a carta da alegria. E quando a gente vê a situação em que Paulo estava quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso, aguardando a sentença para ser morto. E ele falava aos Filipenses, alegrai-vos, digo outra vez, alegrai-vos. E ele diz assim, em Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se somos gratos, podemos experimentar essa paz sobrenatural. Quando eu era pequena,
há muito tempo atrás, tinha um louvor assim, ó, alguns vão lembrar, que dizia assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sou do meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho o seu amor, seu grande amor. Irmãos, se formos gratos, vamos viver essa paz sobrenatural, que somente o Senhor pode nos proporcionar. A gratidão, ela nos atrai para Deus. Gratidão é aproximação. Quando a gente começa a estudar os milagres de Jesus, uma história muito vista é a de Lucas 17, né? Uma história que fala de gratidão. Em Lucas 17, Jesus ia para Jerusalém. Normalmente eles iam para Jerusalém pelo sul, não é mesmo, pastor? O caminho que os judeus faziam para Jerusalém era pelo sul. Mas ali naquela passagem Jesus mudou a rota. Jesus falou: eu vou pelo leste. Jesus intencionalmente mudou a rota. Quantas vezes Jesus tem mudado a rota na sua vida para te abençoar? O caminho não era usual, mas Jesus falou: eu vou passar pelo leste, porque o leste passava por Samaria. E lá, em uma aldeia, isolados da sociedade, estavam 10 leprosos. O engraçado, irmãos, é que os judeus não se misturavam com os samaritanos, né? Mas ali naquela passagem, tinha judeu e samaritano, o sofrimento, quando eles estavam isolados pela sociedade, pelo sofrimento, eles se uniram, e eles estavam ali. E quando eles viram que Jesus estava passando, o que eles fizeram? Começaram a gritar. Jesus não se aproximou deles, porque a lei dizia que eles não podiam se aproximar 15 metros de quem tinha lepra. Então, provavelmente eles estavam lá de 15 metros, eles gritaram, para que Jesus tivesse misericórdia deles. E Jesus falou que era para eles irem ao sacerdote, porque era o sacerdote que atestava a cura, né? Imaginem, irmãos, aqueles 10 homens. A lepra a gente sabe que é a hanseníase agora, né? A pele vai apodrecendo e vai caindo. Imagina a situação que estavam aqueles homens. Deviam estar com faixas, né? E eles obedeceram, começaram a ir procurar o sacerdote. E no meio do caminho, o que a Bíblia conta? Que eles se perceberam curados. 10 leprosos. Mas só um deles voltou. E a Bíblia diz que ele voltou correndo, se prostrou. Antes ele não podia chegar menos que 15 metros de Jesus. Agora, com o milagre de Jesus, ele pôde se aproximar, se prostrar e agradecer. Gratidão é aproximação. A gratidão nos atrai para Deus. Por isso a gente precisa analisar, né? Se tivesse um aparelho que medisse a nossa gratidão, assim como tem, que mede a nossa pressão, né? Que mede a umidade do ar. Se tivesse, como será que chamaria? Será que seria graciômetro? Né?
nós precisamos meditar quando a gente está se sentindo distante de Deus. Como será que está o nível de gratidão em nós? Será que está satisfatório? Dos 10 leprosos, os 10 queriam um milagre, mas só um quis aproximação. Só um voltou. E a gente vê que o Senhor Jesus ainda fala, cadê os 9? Né? Só um voltou e esse é estrangeiro. Os outros eram judeus, os que se diziam orgulhosamente que eram o povo de Deus, mas não viviam uma vida de gratidão. Apenas aquele samaritano, aquele estrangeiro, reconheceu e quis aproximação, ele quis se achegar a Jesus. Nós precisamos lembrar que nós éramos como aquele samaritano. Novamente o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, 12 a 13, ele diz assim, ó, na versão atualizada diz assim, ó, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Irmãos, precisamos lembrar todos os dias, precisamos estar perto de Jesus, próximos de Jesus. A gratidão traz contentamento. Quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei, novamente, de um desenho da minha época. Eu quero ver se alguém mais aí vai lembrar. Um desenho da Hanna-Barbera, que tinha... eu lembro que a hiena, tinha o leãozinho e a hiena. A hiena era hard. E ela vivia falando assim, ó, ó dia, ó hora, ó azar. Será que muitas vezes a gente não é assim? Meio parecido com esse desenho? Nada nos contenta, com nada a gente está contente. É como o presbítero Silva falou ali, se faz sol demais, ai, está muito calor. Se chove, está chovendo demais. Se eu vou enfrentar uma fila, preciso ir ao banco, eu chego lá, ai, que fila! Eu esqueço de agradecer a Deus, porque se eu estou numa fila de banco, é porque o Senhor me deu condições para eu trabalhar, para eu ter o meu... e para eu estar ali. Então, nós somos muito difíceis de se contentar, né? Mas a gratidão, ela é a chave para o contentamento. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos que Deus, Ele é quem tudo nos dá. Nós precisamos lembrar disso, né? Nós precisamos ser gratos, estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Não que a gente não possa ter mais, que o Senhor nos dá esse direito, mas nós precisamos ser gratos com aquilo que nós temos. Precisamos parar de reclamar por tudo e agradecer. A gratidão nos protege contra a inveja. E o que é a inveja? A inveja é querer aquilo que pertence a outra pessoa. Eu olho e penso, eu mereço. Ele não merece, né? Aquela história, né? A grama, a gente olha pelo muro assim, a grama do vizinho parece que sempre está mais verdinha que a minha, né? E um coração grato, irmãos, não tem espaço para inveja. A gratidão nos blinda, nos protege contra este mal, este pecado. E
O salmista, Davi, no Salmo 138, ele diz assim, ó: eu te darei graças de todo o meu coração. Quando o meu coração é totalmente grato, estou nem aí para inveja, né? E por último, a gratidão, irmãos, é um testemunho. Você, muitas vezes, prega por sua vida de gratidão. Quando nós somos gratos, nós agradecemos a Deus abertamente e reconhecemos que Ele fez por nós, o que Ele fez por nós, nós proclamamos a Deus. A um Deus pessoal e cuidadoso, a todos ao nosso redor. Então nós precisamos lembrar que a minha vida é um testemunho. Se eu vivo uma vida de gratidão, eu sou um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez por mim. E a minha vida de gratidão pode alcançar muitas pessoas. Quando a gente fala em testemunho, a gente lembra de memorial, né? De que gratidão é lembrar. Se nós lermos o capítulo 4 de Josué, nós vamos ler a história de quando Deus fez com que o povo de Israel, para chegar à terra prometida, atravessasse o Jordão a pés enxutos. E o Senhor deu uma ordem para Josué. Falou: Josué, pegue um homem de cada tribo e eles retirem, quando estiver passando pelo rio, cada um retire uma pedra. E Josué, obediente, deu a ordem, e Deus falou assim: depois, lá do outro lado, vocês vão fazer um memorial, para que os seus filhos saibam que fui eu, com a minha graça, com a minha misericórdia, com o meu extremo poder, que atravessei vocês pelo Jordão. E vocês vão e falem, ensinem os seus filhos, para que as gerações saibam que eu sou Deus. E Josué cumpriu, obedeceu, ele fez. A Bíblia fala que no tempo que ele foi líder, eles contavam as histórias para os seus filhos. Eles pegavam e levavam os filhos para dizer: está vendo esse altar aqui? Essas 12 pedras são do Rio Jordão, lá do fundo do Rio Jordão. Foi o Senhor que nos tirou do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos manteve durante 40 anos no deserto, e para chegar aqui em Canaã, nós atravessamos o Rio Jordão a pés enxutos. Mas a Bíblia diz que com o tempo, Josué morreu e a história foi se perdendo. E lá em Juízes 2 a gente vê, né, a situação em que estava o povo de Israel. Então, irmãos, a gratidão é um testemunho, eu preciso viver a gratidão. E eu preciso também passar para as novas gerações, eu preciso ensinar a minha filha, nós precisamos ensinar os nossos filhos, não só falando, mas no nosso testemunho, vivendo a gratidão, para que eles se lembrem lá e vivam também vida de gratidão, porque nós temos tudo o que agradecer ao Senhor. Porque aquele samaritano que voltando lá à história da gratidão, qual foi a diferença dele para os 9? Todos eles, a Bíblia fala que todos eles foram curados. Mas Lucas 19 nos diz o que aconteceu a mais. Porque o grato, Deus não é só um milagre. O grato recebe a mais que o milagre.
aquele samaritano recebeu o que era essencial para a vida dele. Lucas 17, versículo 19, o Senhor diz assim, ó: vai, a tua fé te salvou. O que é essencial para a nossa vida? Não foi Jesus que nos deu o que é essencial para nossas vidas? Somente através da graça, do favor imerecido, nós somos salvos. Então, irmãos, vamos nos lembrar do poder da gratidão. Por que somos gratos? Somos gratos porque gratidão é aproximação. A gratidão nos atrai a Deus. Somos gratos e lembramos de agradecer. Proclamar para todos qual é o Senhor das nossas vidas. De onde vem tudo o que temos? Talvez eu não tenha a família perfeita, mas eu preciso agradecer porque Deus me deu uma família. Talvez eu ainda não tenho aquele trabalho que eu tanto queria, mas eu preciso agradecer porque Deus tem me sustentado e me dá o trabalho. Talvez o meu carro não está assim em condições tão boas, mas eu preciso agradecer porque Ele tem me dado aquele carro para eu me locomover. Talvez eu ainda pague aluguel, mas Deus tem me dado condições, tem me dado um teto. Então nós precisamos lembrar de agradecer, porque a nossa gratidão glorifica a Deus. E nossa gratidão é um testemunho. Que o Senhor Jesus abençoe a todos.